Seja bem-vindo ao nosso programa Podcast Terapêutico. E hoje é um especial sobre saúde. Saúde bucal e autoimagem. Vamos explorar o cuidado do seu sorriso. E esse sorriso lindo, ó, pode transformar não apenas a sua aparência, mas também a sua autoestima e o seu bem-estar. O sorriso é o nosso cartão de visita. Você já recebeu um cartão de visita todo amassado, rasgado, sujo? Você confiaria numa empresa assim? Eu não. Então, venha refletir sobre a confiança e a saúde bucal. No entanto, problemas bucais, eles afetam não apenas o nosso corpo, mas também como a gente se vê, como nós nos relacionamos com o mundo. Vamos mergulhar no impacto da saúde bucal sobre a nossa autoimagem, entender a importância de manter uma boca saudável e descobrir os pequenos cuidados do cartão que podem fazer uma grande diferença. Prepare-se, vamos ter dicas valiosas, orientações de uma especialista no assunto que vai ajudar você a aprender a sorrir melhor, com confiança e uma vida mais feliz. Meu nome é Elisama Brandão, sou graduanda em psicologia e estou aqui apresentando esse programa e é uma honra estar com essas duas lindas moças na minha frente. A primeira dela é Kelly. Kelly de quê? Você é o quê? Faz o quê? Meu nome é Kelly, eu sou cirurgiã dentista, né? Trabalho já tem um tempinho nessa área e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tá bom, muito obrigada por aceitar esse convite. E você? Meu nome é Sheila Queiroz, sou psicanalista clínica, palestrante, educadora emocional e sexual, prevenção ao abuso de crianças e adolescentes. E estou nessa pegada aí, né? Levando autoconhecimento, compartilhando com as pessoas, com as escolas, com os pais, com os professores. A gente tem muito conhecimento, então vamos dividir, né, com as pessoas que precisam ter essas informações que são muito importantes. Verdade, né? A ideia do podcast terapêutico é fazer com que você entenda que a saúde, ela começa aqui, ó. A saúde, ela começa aqui. E terapêutico porque é um momento gostoso de conversa, onde a gente leva aprendizado para você de forma leve e natural. E a primeira coisa que eu queria saber era o seguinte: de que forma a saúde bucal afeta a minha saúde, afeta o meu corpo em geral? Elisama, eu gostei quando você colocou a primeira parte, dizendo que a saúde ela começa daqui. Sim. Né? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente não tomar a decisão de fazer aquilo de bom para nós, sim, não vai dar certo. Então, a saúde bucal nada mais é do que uma continuação. Sim. Do pensamento, né? Sim. E aí, ela interfere muito. Minha mãe costuma usar na minha casa a seguinte frase: a saúde começa da boca. Sim. Porque ela acha, e eu acredito também plenamente, que o fato de você ingerir alimentos saudáveis, cuidar da sua região bucal, né, ela vai facilitar a sua vida, né, o seu organismo, e, ao mesmo tempo, deixar você ter uma vida muito melhor, muito mais saudável. Com certeza. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação boa, tem uma higienização oral boa, você vai ter uma vida muito melhor, muito mais tranquila, né? É como se você acordasse de manhã e a primeira coisa que fizesse, arrumasse sua cama, seu quartinho, né? Sim, sim. Se alimentou, vai lá, escova o dentinho, passa um fiozinho dental, né? Você já começa com saúde, sim, né? Você já começa se cuidando. E gengivas e dentes. Eu conheço pessoas que têm problemas de gengiva terríveis. Quais são os principais problemas de gengiva que a gente pode ter, né? E quais são os principais cuidados para não ter? Até o uso do fio dental, se for agressivo, ele causa, né, problemas, sim, sim, né, desgaste na gengiva e tal. Fala aí que eu não domino essa área. Então, nós temos dois que são assim bem conhecidos, que são a gengivite, sim, né, e a periodontite. Todos os dois, eles englobam essa região oral da pessoa. E aí, se você não tiver uma boa higienização, o que é que vai causar? Gengivite. Continuando, não cuidou da gengivite, próximo passo, periodontite. E aí, depois pode chegar um câncer, né? Coisa pior que ninguém quer.
Então, para evitar, o que é que eu posso fazer para evitar, por exemplo, a ter uma gengivite, que é o, vamos dizer, é a A doença... porta de entrada, né? Isso, Das né? coisas Isso. piores. Então, a profilaxia, ela é essencial. Como você mesmo disse, acordar, arrumou sua cama, vai lá, escova os dentes. Primeira coisa. Tem muita gente que não acha isso tão importante. Acha que isso é desnecessário. Então, não, uma vez por dia está tudo certo. Não é bem assim, né? Os estudos, eles mostram que o ideal seria que a pessoa, toda vez que ela se alimentasse, ela fosse fazer a profilaxia, limpeza. Sim. A ideia, né? Só que a gente sabe, nosso dia a dia, trabalho, estudo, não deixa a gente chegar a fazer o ideal. A gente vive no real nessa hora, né? Sim. Então, o real, o que é que acontece? Você está lá naquela correria, precisa escovar. Sim. Então, qual é o que a gente, né, pede, pelo menos? Que você faça a sua profilaxia, a sua limpeza, Sim. com calma, né? E que você use o fio dental todas as vezes que você escovar. Ah, Kelly, mas eu não consigo, minha vida é muito apertada e tudo mais. Pronto. Então, pelo menos, faça o seguinte, em nome de Jesus, uma vez no dia tem que usar. Tem que Porque não é só a região por fora externa, né? Que você passa com a escova que precisa limpar. Tem a região interproximal, né? Sim. Dos dentes, que o fio dental é o único que pode chegar até lá. Sim. Então, se você não usa ele, não faz a escovação, a sua profilaxia vai ficar um pouco incompleta e pode provocar o quê? A nossa cárie. Sim. Se você não escova, não passa o fio dental, não remove aquela, né, placa que fica se acumulando, ela vai começar a calcificar. E aí vem o tártaro. O tártaro. É E o- horroroso, por sinal. É bom deixar claro, Sim. né? É bom deixar aqui bem destacado. É horroroso. Tártaro não é acessório. Isso. Então, por favor, evitem. É uma dica do podcast. E, Sheila, a percepção negativa da aparência dos dentes, ela pode me causar ansiedade e até uma depressão? Sim, porque está na autoimagem, né? E você vai começar a ter bullying. As pessoas vão olhar para você e aí não vão se aproximar tanto de você. Vai causar uma indiferença, né? De vez de aproximar, vai causar um distanciamento, vai afastar. E aí você não vai nem perceber. Uma coisa também, doutora, o mau hálito, Sim. né? É quase uma falta de respeito com o próximo, né? Sim. Principalmente para quem vive aos pares, né? Você acordar e dizer, não é necessário fazer isso. Gente, por favor, é necessário sim. Sim. Eu particularmente, tenho muita sensibilidade olfativa. É triste. Ai, vamos respeitar, né? Louvado Aí, seja Deus. a dica, escovar Escova a os língua. dentes, escova a sim. língua. O céu da boca também é boca. Sim. Usa o Plaques, né? Ah, não tenho dinheiro, não posso. Minha filha, Higienize. faça gargarejo com sal. Pega sal e faz lá com um pouquinho de vinagre, de maçã. Você tá e rindo, faz Igor, a- mas é uma algo limpeza, muito né, real. doutora? Igor agora vai ser o nosso quarto personagem, tá? Aqui no podcast. Vocês não conhecem ele, mas ele vai ser. Mas é verdade. Não é a questão de ser higiênico, né? E você acaba que você causa para si mesmo tristeza, não E é? aí a pessoa vai ficando distante, ninguém se aproxima perto de mim. Por que será? E aí você tem que olhar para você. O mau hálito, a falta de higiene com a sua aparência física, com a sua boca, porque, como a sua mãe falou muito bem, a primeira saúde é na boca. Se eu não cuido dos meus dentes, que é o meu principal, né? Cartão postal. né, como você Cartão colocou. postal. O que é que eu vou cuidar do resto? Não vou cuidar das outras coisas. Vou negligenciar. E agora a gente vai para um tema polêmico. Por quê? Vamos lá. Rufem os tambores. Tema polêmico. Por quê? Tá na moda as facetas, as placas, aquele sorriso que carrega um Tesla, né? Tesla. Sim, Adorei. não é verdade? Sim, verdade. Qual é o benefício de se fazer isso? Qual o malefício? E aí agora eu já puxo para você. As duas me respondem. Isso pode me acarretar em problemas psicológicos lá na frente? Vamos aqui primeiro. Então, Como é feito? Primeiro, né? Me ajude aí. Fale aí como profissional da área. como você vai colocar o aparelho, por exemplo, ortodôntico, ou, por exemplo, fazer uma faceta, obviamente sua autoestima vai elevar. Sim.
Porque você vai sair, entre aspas, de uma normalidade e vai entrar em um padrão fornecido pela sociedade de que é Padrão perfeito, social. bonito, Isso. lindo, né? Então você já vai ficar mais confiante. Essa é a primeira parte. Então eu acho que ajuda bastante. A dica que eu digo assim, a moda passa. Sim, justamente. Mas se ela é, vamos dizer, um fator preponderante que está levando você a ficar mal, com autoestima baixa, é recomendado. Entendeu? Sim. Porque é um fator que leva você a estar melhor consigo mesmo. Sim. Então eu acho que isso Válido. é válido, sim. Agora, não, só porque fulaninho de tal fez, vou fazer também. Não. Aí você já está passando do necessário. Limite saudável, né? Isso. Porque junta tudo, sabe, Kelly? Hoje em dia, nós temos Botox, todo mundo com o rosto redondo, inchado ou quadrado. Temos as placas, todo mundo... E aí você acaba padronizando, né? O que é necessário e o que é social. Então, a minha pergunta para você volta. Isso pode causar algum dano? Porque a moda passa. Sim. O que acontece? As pessoas ficam escravas do que está na mídia, do que está na moda. Por que não vai cuidar dos dentes, né? Sim. Vai procurar um profissional para ajudar no que você precisa, na sua dentição, formato, começar a tratar de dentro para fora, para depois chegar a ter essa decisão. Colocar uma máscara, enmascarar algo que está ali, cheio de traumas, de questões muito mais internas. E aí nossa sociedade está assim. É boca, é cílios, é botox, muitas coisas. E por que não cuidar? Por que não ir para uma academia? Por que não cuidar do corpo de forma saudável? E natural. E natural vai surtir mais efeito. Porque esse Botox, ele é absorvido pelo corpo com o tempo, não é Sim. isso? Ele dura, eu acho que em torno, assim, uns 6 meses, ele já foi absorvido. Já foi absorvido. Isso. E aquele lugar que aplicou, ele não fica precisando de mais? Não, então, aí você Eu botei já 1 se ml. acostumou. Você já viu aquela... Gostou, ficou legal pra você. Daqui a 6 meses, provavelmente você vai precisar repor. Então, lá vai novamente uma outra sessão para aplicar o Botox naquele local. Então, assim, não é uma coisa eterna. Ou você... A minha pergunta é, porque realmente eu não entendo. Não, ela quando é absorvida, o corpo, ele... Volta ao normal? Isso. Aí você começa a ver de novo aquelas ruguinhas de expressão. Aí você, eita, vou ter que colocar aqui de novo. Aí pronto, aí coloca. Então, seria essa a ideia. O Botox, ele não é um cimento que fica lá para a vida toda, entendeu? Ele é absorvido pelo sistema. Eu respiro fundo e pergunto o seguinte. Como é que a gente pode lidar com pessoas que têm problema, né, bucal, mas elas têm vergonha de procurar o tratamento, né? Eu tenho um problema, mas eu não tenho condições, eu não tenho coragem. Como é que você pode ajudar como dentista e você pode fazer essa ajuda? Quer começar? Pode começar. Eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que ter humildade, verdade, coragem e pedir ajuda. Porque eu sozinha não estou conseguindo. Então, eu vou procurar profissionais que possam estar me orientando, pegar todas as informações, né, consultar, verificar tudo, todas as possibilidades e me ajudar. Como a gente fala de novo, a gente precisa trabalhar de dentro para fora. Por que eu tenho que trabalhar de dentro para fora? Porque é mais importante eu estar bem. Sim. Eu ficar bem comigo mesma e não com o outro, que é que ele vai pensar, achar. Não, eu tenho que estar bem. Então, aí existe todos esses movimentos, essas coisas que é para realmente trabalhar a aparência. Mas por que eu não vou cuidar antes? Por que eu não vou tratar antes para manter algo bonito, que já é bonito em mim, e eu vou dar mais um plus, né? Sim. Mas já está tratado. Eu não vou mascarar e não vou esconder. E quando a gente esconde é porque a gente não está se gostando. Verdade. Né? A autoestima já está lá embaixo. E aí eu tenho que trabalhar essas demandas emocionais e descobrir o que é que está acontecendo comigo. Qual é o vazio. O vazio ali que eu preciso trabalhar.
E aí a doutora vai explicar melhor, né? Sim, então, a gente como dentista fica aqui meio que a gente não pode forçar. Porque lembrando bem, tem aquelas pessoas que não vão à procura, mesmo tendo problemas, porque tem aquele medo de dentista. Era isso que eu ia perguntar agora, o medo de dentista. Sim. E você está na frente de uma pessoa que tem paniquito. Eu tenho medo. Eu já cheguei a desmaiar na cadeira. Tem um dentista que eu, por sinal, gosto muito dele, que é... Você está aqui na frente de uma pessoa que tem pânico de dentista. Eu já passei desmaiar na cadeira do dentista. E eu tenho um dentista que eu gosto muito, que é Paulo Nandi, o nome dele. Ele é maravilhoso. Ele pega na sua boca como se... Sei lá, a mão dele é de pluma, né? A mão dele é fantástica. Ele é cirurgião bubo-maxilo. Sim. Ele é maravilhoso. Ele arrancou... Ele fez um tratamento dentário no meu esposo, que... Meu esposo foi botar o aparelho, e aí, quando tirou o raio-x, descobriu que tinha um dente no meio da boca. Sim. Ou seja, ele era um dinossauro e não sabia. E aí, o que foi que aconteceu? Ele abriu o céu da boca todinha de plástico, tirou o plástico e disse, não senti nada. Eu fui nele. Quando cheguei nele, pô, desmaiei. Aí ele, enfim, gosto muito dele. Mas eu tenho medo de dentista. Eu tive que ir segunda-feira, eu vou orando, pedindo a Deus, Senhor, misericórdia, não sei o quê. Era para fazer o quê? Uma limpeza. Mas foi assim que eu fui. Como é que você trata com uma pessoa que tem realmente medo? Eu tenho medo. Talvez traumas de infância, porque eu tinha um dentista, muitas histórias Sim. aqui, e é quase terapêutico realmente para mim, esse programa. Porque esse doutor, eu tinha um dente torto, eu acho que você lembra, que você é bem antiga na minha vida, Obrigada. Kelly. E foi minha aluna, pequenininha, isso. Aí ele mandava eu ficar entortando o dente, minha mãe mandava, aí pegava um alicate para desentortar o dente. E eu tinha pavor quando dizia, vai para o doutor, aí eu... Então eu adquiri esse medo. Como é que você faz? Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar. É porque é em parceria, né? Não pode ser só venha, né? Sim. Então, a gente precisa primeiro ter empatia pela pessoa, porque ela não está com aquele medo da toa. gente à toa. Não veio do nada. Decidi ter medo de você. Ponto. Então, é empatia. Segundo, a gente precisa criar uma relação com a pessoa que ela possa ter confiança no nosso trabalho. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, como é que eu vou fazer com que esse meu paciente venha para o meu consultório, abra a boca dele, que ele não tem confiança em mim, para eu poder tratar ele? Sim. É um negócio muito complexo. E é invasivo, né? Justo. Eu tenho mais medo de abrir a boca no dentista do que fazer uma cesárea. Cesárea eu ia, me arrumava, me maquiava, ia linda. Mas para o dentista... Então, aí ele é todo vamos dizer, um processo. Você precisa ter a junção, né, da parceria do psicólogo, nesse caso, juntamente com o paciente, junto comigo também, para a gente poder fazer todo o esquema, né, acontecer. Porque sem ele, nada resolve. Eu não tenho como tratar nenhum paciente com esse jeito. Inclusive, tem algumas colegas que tem esse receio, e eu já disse, não, gente, vamos lá, você vai no consultório, senta lá, conversa comigo, a gente não vai fazer nada. Só para você ir se ambientizando. Mas já tem aquele preconceito formado antes, né? E aí, ele não chega nem aí, Sim. por conta desse medo. Sim, verdade. Então, a gente precisa... É passinho, né, de bebê. Os passinhos de bebê. E trauma é bem complexo, né? Trauma É bem desafiante. Então, o dentista, o médico que vai atender, vai ter que ter um diálogo ali para descobrir qual é a raiz. E ele soltando, se tiver consciência, mas se tiver a nível inconsciente, não vai descobrir. Não vai descobrir. Aí- E aí, bullying na infância, relacionado à aparência dos dentes, e também na adolescência, isso pode impactar, Sheila, o meu desenvolvimento emocional? Sim, pode. Muito. E aí os professores, a direção tem que ter muito cuidado, porque as crianças elas não têm filtro. Sim. E aí quando não tem filtro, leva tudo muito para o lado pessoal. Os adultos levam, imagine as crianças, né? Porque o cérebro está em amadurecimento de 20 até 25 anos. E aí quando sofre o bullying na escola, nossa,
é os amiguinhos, é a turma. E as crianças, ou os adolescentes, os adultos também, nós só queremos 3 coisas da vida. Nós queremos ser amados, aceitos e pertencidos. Sim. E aí, quando a gente não é aceito na nossa turminha, na nossa escola, né, o lugar que a gente está ali perto, e aí começam a fazer bullying dos dentes, dentuço, olhudo, 4 olhos, gorducho. Então, isso tudo vai marcando a criança e ela vai se negando. Ela não vai querer ir para os lugares, ela vai começar a se isolar mais. Aí o papai e a mamãe já tem que prestar atenção, já tem que conversar e Isso. trabalhar essa autoestima dessas crianças, conversando, porque os pais são autoridades. Então, aí vai trabalhar. Filho, o que é que está acontecendo com você? Fala para a mamãe, fala para o papai. Traz essa criança para você, abraça, beija, valida, Sim. né, os seus filhos, a sua família, para ter essa conexão. O lar, você vê em todos os nossos programas, é muito interessante. O lar é base para tudo aqui, sempre. Fizemos outros programas e aí quando você vê a família, família, escola. É base, gente, é base social. Então, você, como você falou, Sheila, valide os sentimentos, né? Valide e observe, tenha empatia, perceba. Mas nessa vida corrida que as pessoas têm levado, elas não têm tido muito tempo, né, para validar e observar. E aí eu lhe digo o seguinte: tem um estresse muito grande ao nosso redor, né? Estamos vivendo dias estressantes, né? Porque é muita coisa para a gente dar conta. E, às vezes, por não conseguir dar conta, você acaba tendo uma depressão, você acaba, né, se deprimindo. Você tem observado, Kelly, doutora Kelly, problemas de saúde bucal associados a essas duas condições? Porque eu conheci a história de uma moça que ela teve um problema familiar, descobriu a traição do esposo, e em 2 dias os dentes caíram. Nossa. Psicossomático puro. Completo, né? Eu peço a Deus que nunca aconteça uma coisa dessa. Primeiro, o marido. Segundo, os dentes. Não, gente, cair não. Por favor, assim não. Mas você tem observado no consultório que a ansiedade, o estresse, a depressão causa ou é refletido na saúde bucal? Geralmente a pessoa que ela tem depressão, Sim. né, ela evita até sair de casa, Sim. né? Então ela se isola ao ponto de que nem os problemas de saúde ela quer resolver. Então aí já começa por isso. Então a gente não encontra muito essas pessoas indo ao consultório, infelizmente. Mas eu encontro aquelas pessoas que são ansiosas, elas querem resolver o mais rápido possível. Só que o problema aí vem no segundo caso, por eles serem ansiosos demais, aí às vezes a pressão está lá nas alturas. Sim. E eu também não posso fazer o meu procedimento com ele porque ele está com a pressão um pouco desregulada. Então, assim, nem de mais, nem de menos. Tem que ser um equilíbrio, né? Perfeito. Tem para onde correr. E o bruxismo, né? Que é uma das... Esse daí, se for lembrar dele... Né? É triste. Muito. Conheço também uma pessoa que está com os dentes todos gastos do bruxismo. Do bruxismo. Isso. E né? tem muita gente hoje. É porque nossa cultura, ela às vezes não avalia aquela situação, vamos dizer, por exemplo, da ansiedade. Sim. Que leva ao bruxismo, que é um sintoma, um sinal que você vê logo de cara, né? E aí acha que é frescura. Ou então pensa que aquilo ali, não, vai passar, é momentâneo. E ele precisa de acompanhamento, Sim. né? Então, aí tem muita criança, tem muito adulto que chega ao ponto de estar com os dentes desgastados por conta do bruxismo, porque não foi notado essa ansiedade antes, né? Para resolver esse probleminha, deveria ter tido esse olhar diferenciado e não houve, infelizmente. Né? Então, tem muita gente que sofre por conta do bruxismo. E é uma doença que não tem cura. Você dá um paliativo usando aquela plaquinha, né? Sim. Meio relaxante,
mas ela não tem cura. Você tem que Fazer outros tratamentos, para né? para que alivie um pouco mais, justamente. Uma pergunta aqui bem interessante é o seguinte: perfeição, né? A perfeição. Nós falamos das placas e tal, mas agora eu vou voltar aqui para você falando sobre isso. Essa pressão social para você ter agora esses dentes perfeitos, não é? Eu assistindo um programa... Gente, sabe qual foi o programa? Das Paquitas, da Globo, né? Sim. Que Xuxa lançou. E eu olhei os dentes daquelas meninas e eu disse, nossa, isso era o padrão perfeito de beleza. Só iam essas meninas porque eram perfeitas. Coisa mais engraçada do mundo. E tudo bem. E agora, esse padrão de que os dentes têm que estar perfeitos, alinhados e brancos, né? Brancos. Quanto mais branco, melhor. Você não acha, não, que isso pode influenciar, impactar na vida da pessoa, Sheila? Sim, com certeza. Todo excesso, né? Todo excesso esconde uma algo. falta, né? E aí, esse algo, o que é que eu quero esconder? O que é que eu quero mascarar? E aí a gente volta para aquele cuidado. Por que eu não trato? Por que eu não cuido? Eu mesmo gosto demais de café. Então, se eu for fazer isso, eu vou perder o tratamento todo. Não vai resultar nenhum efeito, porque quem gosta de café vai ter que evitar certo tipo de alimentos, manter uma dieta equilibrada, né, doutora? Então, vai afetar. Eu vou só investir e o dinheiro vai para o ralo, porque não vou manter aquele padrão de dentes branquinho, porque os corantes, os alimentos, vai prejudicar tudo. Então, é muito sacrifício. É muito sacrifício para manter um padrão social, na verdade. Se eu não me engano, hoje em dia as facetas não são colocadas mais com o desgaste dos dentes. É isso, Kelly? Tem alguns que precisam, outros que não. Chega nessa Aí eu lhe pergunto. Eu sou uma rica empresária. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu recebo. Desgastei todos os meus dentes para ficar com essas placas de tic-tac na boca. Sim. Minha empresa faliu. Não ria, mas imagine a situação. Não, Como eu mantenho essa fantasia? E aí é que a gente para pensar. Realmente era necessário? Era necessário. Porque às vezes a gente É uma mutilação. Justo. Sim. É uma mutilação. Uma coisa é consertar. Eu tenho um grande sonho na minha vida. Eu não vou dizer aqui, né, gravando, mas em off depois eu lhe digo. E todo dentista que eu chego, ele diz, não precisa, tá bom. Mas eu vou fazer. Mas É algo seu, né? é algo meu. Que você que eu quero fazer. Ele, não precisa. Por sinal, domingo tinha uma dentista lá em casa. Aí eu disse, mas eu queria... Ela, não precisa. Eu digo, mas eu vou fazer. Mas eu sei que não vai causar impacto nenhum, entendeu? Não vai causar impacto. É um desejo meu. Só que quando isso começa a trazer problemas, principalmente para o futuro, deveria ser repensado, né? O programa é muito bom e ele acaba rápido. Então, não diga que já acabou, já não. está acabando, está no bando. Qual o papel do psicólogo no apoio dos pacientes que experimentam essa ansiedade severa em processos odontológicos? Conversar, participar do processo terapêutico, pedir ajuda para poder identificar quais são os gatilhos emocionais que estão ativando aquele medo, aquela ansiedade, o bruxismo. Então, tem que prestar atenção aos sinais, porque o nosso corpo, ele dá sinais. Ele vai falando o tempo todo com a gente tem que prestar atenção aos sinais. Não é verdade? Sim. Então, quando eu presto atenção, eu vou parar e vou refletir. O que é que meu corpo está querendo falar comigo? Por que eu estou com bruxismo? Eu estou desgastando minha dentição toda. O que é que está acontecendo ali? E aí eu preciso investigar. Para tudo para poder investigar. E muitas das vezes a gente não para, a gente continua. Tá pesado, tá pesado, mas a gente continua para manter algo de estética, de beleza, mas não busca ajuda. Então, precisa... a gente poda a árvore, mas não cuida do caule e da raiz. E aí a gente precisa dessa manutenção e desse cuidado para ter qualidade de vida. Hoje o que a gente precisa ter é qualidade de vida. Para ter uma vida melhor, para respirar um ar melhor, para se alimentar melhor. Porque que adianta eu ganhar rios de dinheiro e depois eu pegar esse dinheiro
e gastar todo com a minha saúde. Porque eu não olhei antes para isso. Complexo, né? Como anda a saúde dental dos brasileiros? Eu sei que de 5 a 12 anos as crianças, 25% é uma média, né, através de pesquisas, estão com cáries. Sim, Eu acho muita criança. muita criança. Consumo de doce Sim. causa isso. Como é que você tem visto essa questão da saúde bucal? Então, infelizmente ainda existe muita gente. Sim. Muita gente, assim, que não tem nem o costume de ter a escovação regular e nem tem uma escova individual, para piorar. Tem casos de famílias que têm uma escova para a família toda, de 8 pessoas. Deus me livre. Quando você ouve um negócio desse, você diz assim, meu Deus, como isso é possível? Né? Mas a gente tem que lembrar que eles são, em relação aos demais vulneráveis, financeiramente Sim. falando, né? Eles não têm... Kelly, eu vou fazer outra coisa aqui que é bem complexa. Eu acho que tem escova de dente de R$1 no mundo. Eu acho que falta educação. Sim. Eu acho que falta educação. Eu acho que não falta só a questão financeira. Claro que quando você vai para a extrema pobreza, a gente não vai nem discutir essa situação. Mas não falta mais campanhas de conscientização? Sim. Né? A gente não vê isso na televisão. Talvez se veja, porque já tem uns 15 anos que eu não vejo TV aberta, mas campanhas de creme dental, tal, isso existe, mas... Políticas públicas, né? de... voltadas para isso, são poucas. Infelizmente, a gente ainda precisa de mais. Né? O governo, né? o Estado, né, como o principal líder, né, do povo, ele deveria investir mais. Mas, Sim. por enquanto, a odontologia ela é uma opção e não é uma regra. Sim. Como, por exemplo, todo ano, geralmente as pessoas fazem um check-up. Sim. Fazem um check-up. Mas é a mesma coisa com o dentista? Não. Não. Infelizmente, ainda não tem essa cultura de fazer esse check-up anual, vamos dizer, necessário. Porque você evitaria muitas outras coisas se você fizesse o check-up anual. Mas não tem. Então, ainda falta essa questão de cultura, né? Essa educação para esse olhar odontológico, né? De casa, né? Da política pública, do governo, né? Até a escola, ela ajuda nisso aí, porque ela dá outras ideias. Ela e a anda criança... de mão dada, né? com a família. Sim. Então, aí, se tivesse mais, acredito eu, e todo mundo aqui também tem essa plena consciência que seria muito melhor. Assim, evitaríamos cáries, por exemplo, crianças de 5 a 12 anos que a gente tem o controle de estar vendo em casa, de podendo... Vem cá, meu filho, vamos escovar os dentinhos aqui, né? Não está trabalhando o dia todo, que a gente sabe que é uma problemática, não dá para ficar escovando os dentes toda hora. Tudo bem, não é o ideal, mas tudo bem, né? Mas uma criança que você tem o contato com ela, que você tem ainda, vamos dizer, você ainda é o que segura, o que organiza, o que direciona, você tem como evitar, né? Então, mas como você falou, né? Tem outras situações que elas interferem. Não é apenas, só é porque ele não quis, ou então é porque a família não tem dinheiro, né? Sim. Tem uma outra questão muito maior. É muito mais ampla a situação, né? O SUS, gente, ele é o Sistema Único de Saúde e ele oferece serviços gratuitos de saúde bucal. Só que em 2019, 36% da população não tinham feito um exame durante o ano todo. Isso é um dado alarmante. Sim, muito. Eu tenho um serviço de graça. Por que não Por faz? que não uso, né? A água fluoretada é uma prática adotada em diversas cidades brasileiras com o objetivo de reduzir essa incidência de cárie. Isso é positivo para a gente. Sim, sim. Educação em saúde, higiene bucal, tudo isso pode ser ajudado para que você tenha uma vida melhor, um sorriso mais bonito, né? Sorrir é você alimentar a alma com algo positivo. Então, deveria ser de direito de todos, o direito a sorrir. Mas não tem sido a realidade do nosso país. No Brasil, a saúde bucal apresenta desafios significativos. A promoção de hábitos saudáveis não tem sido fortalecida. É essencial o tratamento da população com relação a esse aspecto.
para reduzir a desigualdade no acesso a tratamentos odontológicos. Nós, do Podcast Terapêutico, temos o prazer de trazer esse tema para vocês e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco. Cuide do seu sorriso, cuide da sua gengiva, cuide da sua saúde mental para você ter uma vida mais feliz. Nós agradecemos a você que tem assistido o nosso programa. Agradecemos a Kelly, doutora Kelly, a doutora Sheila. Muito obrigada. Você que está aí em casa, sentado, assistindo no sofá, curta, dê um like, compartilhe esse programa e vamos sorrir, gente. Vamos sorrir. Sorrir é um ato de resistência. Vamos resistir? Um beijo e até o próximo programa.